Oi, senhor. Bom dia. Oi, senhor. Tudo bem, Catarina? Tudo, senhor. Ai, que sono, senhor. Sono? Ai, eu tô. 7 horas já, menino. Liga. Ai, senhor, que eu também aconteceu muitas coisas sexta-feira, senhor. Eu acredito. Sim, senhor. Quarentena. Começando a acontecer coisas de novo, né? Sim, senhor. Um tempão sem acontecer nada na vida das pessoas, agora as coisas estão acontecendo. Foi uma loucura essa sexta, hein, senhor. Só quem tava pra saber as loucuras. Eu nem quero saber, pelo amor de Deus, não me conta. Por favor. Senhor, você viu que eu tô no novo cenário agora, senhor? Eu vi. Tô no novo Eu vou fazer um cenário. negócio desse também, mó fake. Pega só 2 prateleirinhas, coloca assim atrás, né? Pra ficar Não, só. é que eu mudei de andar. É que lá em cima é muito quente. Aí aqui eu tô andando de baixo. É, tá, essa semana tá bem quente. Ó, Semana aqui a passada era muito escadinha, quente. senhor. Tô Né? arrasando pra baixo. Tô. Meu quarto é aqui atrás, senhor. Lá em cima. Aí é que lá em cima é como tem madeira, ela fica muito quente. Aí Entendi. aqui embaixo é só laje, aí é mais fresco. A sala que eu trabalho aqui, se eu mostrar pra vocês, vocês não acreditam. Eu trabalho na salinha da bagunça, né? Eu separo um espaço da salinha da bagunça para eu trabalhar. Então tem coisa mutuada aqui para todo canto, aqui, meu cachorro dormindo ali. Ah, tá. As caixas aqui, tem uns negócios muito loucos aqui. Senhor, mas o meu pai também trabalha aqui, ó. Eu tô aqui nessa mesinha, mas ele tá. Calma Tá que ali do lado. travou. Nossa, calma que é incrível. Ali, Todo ó, mundo senhor. trabalha no mesmo lugar. E minha mãe, ela tá, tipo, do lado também, que tem uma parte aqui no salão, aí ela tá lá também, estudando. Aí tá todo mundo aqui embaixo, só que tá todo mundo aqui embaixo. Ótimo, né? Todo mundo pertinho. Convivência da hora. Pai, mãe no seu pé o tempo todo. Pode nem falar nada de diferente. Falou bobagem, o pai escuta dali, ó. Bora começar? Não, nós não terminamos? Pessoal, na semana passada eu tive um problema, né? Eu tive uma consulta e nós não tivemos aula. Mandei recadinho para vocês. Então, essa semana a gente tem que fazer tudo até o fim da apostila, tá? Eu vou sintetizar, eu vou ir nas partes realmente mais importantes para a gente poder conversar. Então, eu vou primeiro compartilhar a apostila, tem algumas coisas sendo apostila, tem alguns videozinhos que eu tenho que passar e algumas conversas que são importantes para a gente ter, tá? A gente estava falando do Golfo Pérsico, como faz muito tempo que a gente estava falando, a gente está no Oriente Médio. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Se eu ficar olhando para a Catarina respondendo as coisas enquanto ela está na aula, eu me desconcentro aqui, né? Que ela está lá em outro mundo fazendo alguma outra coisa, ela tá. Assim, senhor? Como assim? Tem nem vergonha. Olha lá, até tirei você da telinha. Vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá. Nós vamos voltar lá na página 50, tá? Que é onde nós havíamos parado. Passamos aqui pela água, escassez de água. Uma das últimas coisas que nós fizemos foi aqui, ó. E eu passei para vocês a tarefa 22. Se eu não passei, tá? Para esse bimestre, eu vou dar uma apertadinha em vocês para fechar, dar o pontinho a mais com relação a essas últimas 4 semanas. Tarefa 21, 22 e 23. Alguns me encaminharam já algumas coisas, outros ainda vão ter que fazer. Senhor, eu te enviei até 22, né? Catarina mandou a 21 e a 22. Então vai ficar só a 23 que eu vou mandar hoje, no caso, né? Aí você vai ter até sexta-feira para fazer que fecha o bimestre, tá? Ok, senhor, obrigado. Nada. Então quem não fez e não encaminhou nenhuma, vai ser a 21, a 22 e a 23, se caso ainda quiser fazer e me mandar. Ainda dá tempo de eu compilar tudo bonitinho e acrescentar até um ponto para vocês, tá bom? Vamos lá.
Aqui, depois que nós discutimos toda a problemática de água, tá? E também do petróleo, que aqui tem um monte, vai gerar interesse no mundo inteiro, tem um texto bastante importante, que é o da página, realmente da página 50, que é o Turbulento Golfo Pérsico. Vai falar um pouquinho dos conflitos que nós temos nessa região, que ele está denominando de Golfo Pérsico, e das intervenções que eu vou ter de outras partes do mundo aqui, nessa região, por conta desse interesse, principalmente por conta do petróleo. Então, qualquer coisa que aconteça nessa região acaba refletindo em problemas no mundo todo com o preço do barril do petróleo. E isso todo mundo tem medo que aconteça, então todo mundo fica muito de olho por aqui. Só para lembrar, o que a gente está chamando de Golfo Pérsico, e nós já falamos algumas vezes, é essa água aqui, ó, tá? É realmente um golfo quase fechado. Tem só esse estreito aqui, ó, que é o Estreito de Hormuz, e aí depois eu consigo chegar aqui no Oceano Índico, né? Essa região é a região mais rica em petróleo do planeta, onde se concentra a maior parte do petróleo do mundo aqui. Alguns desses países vão ser de fato muito, muito importantes para a economia mundial. Espera só um pouquinho, deixa eu aceitar aqui a Ana e o Augusto. Vão ser muito importantes para a economia do mundo, né, por conta do petróleo que eles têm. E aí, lembrando que do Golfo Pérsico aqui, aqueles navios gigantescos, cheios de óleo, né, de óleo de petróleo, acabam indo para a Ásia, vindo aqui, contornando, chegando depois lá em cima, na Europa, tá? E isso é muito importante. Então, o Golfo Pérsico é conhecido por ser o local do planeta que eu tenho maior quantidade de petróleo. Só lembrando do nome, porque Golfo Pérsico, né? Lembrando que esse país aqui, que é o Irã, nem sempre teve esse nome, né? Esse nome Irã é novo, é de 1979. Esse país aqui é a antiga Pérsia. A maior parte da sua história usou o nome Pérsia. Inclusive o povo que vive no Irã, os iranianos, tem a etnia persa. Continuam sendo persas, mas o nome do país não é mais Pérsia. O nome do país agora é Irã. Já foi um império grandão aqui. Como a maior parte desse golfo fica conectado com o Irã, como o Irã, que é a antiga Pérsia, já teve aqui um reino muito grandão e teve um poder muito grande, o nome do golfo levou o nome do país. Então, Golfo Pérsico, que seria o Golfo dos Persas, Golfo do povo persa. E de fato, né, no pedaço leste, fica só a Pérsia mesmo. Aí eu tenho aqui o Iraque, que também faz contato com o Golfo Pérsico aqui, a Arábia Saudita, e eu tenho aqueles pequenininhos, ó, Bahrein, Catar, os Emirados Árabes e Omã. Faz contato, todos eles, com o Golfo Pérsico aqui, certo? Os conflitos aqui a gente vai ver que são constantes, muitos deles por conta da posse do petróleo. E o petróleo acaba, de certa forma, sendo o principal ator dessa região aí. Beleza? Então, voltemos aqui para a caracterização. Vou tentar ser rapidinho aqui, tá? Ó. Algumas coisas colocadas são o seguinte. O tal do Oriente Médio fica num ponto nevrálgico do Oriente Médio, né? Onde tudo acontece, um ponto nervoso por conta dessa instabilidade da questão, principalmente do petróleo, que gera ali um monte de conflitos, né? O tal do Golfo Pérsico fica numa região que banha 8 países, já olhamos eles lá, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes e também Omã. O que é engraçado, ou não é engraçado, nessa região, é que ela só vai ser ocupada de fato e vai ganhar importância e vai ter conhecimento no mundo quando o petróleo se torna algo importante. E o petróleo não é algo importante há tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo que o petróleo é uma fonte de energia que move o planeta que a gente vive, né? A maior parte da história desse Golfo Pérsico ali, da região, principalmente ali da Arábia, dos países árabes, é um desertão, cara. Ó. É uma área, historicamente, ou por muito tempo, que foi uma área muito pobre, árida, seca e, obviamente, despovoada, né? Deserto, não tinha quase ninguém. As margens, que é onde eu tenho ali como fazer a navegação com navios, eram frequentadas por traficantes nessa região. Todavia, ao longo do século XX, dá uma olhada, só recentemente, século XX, 1900 e alguma coisa,
essa região passou a ter grande importância estratégica. E a importância dela é por conta da quantidade gigantesca de petróleo que foi sendo descoberto na região e hoje é uma das principais regiões do mundo quando eu penso em fornecer o petróleo. Estão lá mais ou menos 30% da produção mundial do petróleo, 10% da produção mundial de gás, 60% das reservas de petróleo, 40% das reservas de gás. Tá? Então, de fato, é uma região muito, muito, muito importante. As porções norte e leste do Golfo são ocupadas só pelo Irã. Um lado era só o Irã, os outros tinha os países vizinhos, que fora ser de lados opostos, são civilizações diferentes, tá? Bastante diferentes. Bom dia, quem está chegando agora, Ana. Ó, quando eu penso em civilizações, tem várias, e eu citei duas que são importantes. Ó. A civilização persa, o povo persa, que habita o Irã. Do outro lado, né, eu tenho os povos árabes, que são representados pelos países ali, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã. Então, quando eu falar em árabe ou falar em persa, eu não estou falando de quem mora em que país, basicamente. A maior parte vai estar num país ou em outro. Eu estou falando de povo, de formação de um povo. Então, eu tenho o povo persa. A maior parte dos persas hoje estão no Irã. Eu tenho o povo árabe, que tem a descendência dos árabes. E aí esses árabes estão em muitos lugares, formando muitos países. Não vou pensar que quem mora na Arábia é árabe apenas. Ou nos Emirados Árabes é árabe. Né? Árabe é povo. Quem mora na Arábia Saudita, na verdade, o gentílico é saudita. Árabe é o tipo de povo. Então quem mora no Omã, quem mora em Iêmen, quem mora nos Emirados Árabes, quem mora na Arábia Saudita, quem vive no Kuwait, a maior parte dos iraquianos são de origem árabe. Tá? Então são povos árabes. Falar de árabe, eu estou falando de povo e não necessariamente de país. Tá? Então ali eu tenho povos como os persas, como os árabes. Na Turquia eu tenho os otomanos, né? Eu tenho o povo hebreu, judeu, israelense. Então tem vários povos naquela região. No século XIX, a Grã-Bretanha, aproveitando da decadência do Império Otomano, eu estou falando do período ali chegando na Primeira Guerra Mundial, que tem o Império Turco-Otomano, ele vai tentar conter os avanços do Império Russo, ali que já tinha chegado até a Pérsia. E o Reino Unido, aqui a Grã-Bretanha, vai fazer um monte de acordo com líderes do outro lado, que são os líderes árabes. Então, a relação entre a Grã-Bretanha, entre o Reino Unido e os povos árabes vai ser importante para tentar barrar o crescimento do Império Russo, que já tinha, inclusive, anexado aqui a antiga Pérsia. Tá? Isso vai fazer com que, com o apoio dessa superpotência da época, né, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, eu tenha alguns líderes políticos que vão ganhar muito destaque e vão se consolidar no poder. Ali como emires, no caso do Emirado Árabe, sultões, no caso do Omã, que tem o sultão, califas. Eu vou ter alguns desses nomes que representam um símbolo de poder, de administração, tomando conta desses espaços. Inclusive, dividindo, ele fala que arbitrariamente, praticamente igual quando nós vimos na África, esses países. Ó, a hora que eu olho o mapa, vocês vão perceber que a formatação dos países muitas vezes tem linha reta. Ó, aqui Arábia, Iêmen, Omã, Emirados Árabes. Quando eu vejo assim um mapa aqui ó, no Iraque, que tem meio que linhas retas, eu penso que isso foi feito num mapa, né? Não foi feito no chão, com disputas, acidentes geográficos, montanhas, rios que separavam um povo de outro, que aí aquele mapinha fica todo quebradinho, né? Fica todo cheio de linha torta. Quando eu vejo linhas meio retas assim, isso foi feito em algum lugar no escritório, né? Boto o mapinha lá e vou definir quem é de quem aqui, que pedaço é de quem. É importante perceber que eu tenho muitas disparidades nesses países, né? Muitas diferenças entre eles. Ele começa citando algumas. Por exemplo, ó,
ele compara o tamanho. A Arábia Saudita é o maior em território, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. E ali do lado tem o Bahrein, que é o menorzinho, tem só 700 quilômetros quadrados. Um tem 2 milhões de quilômetros, outro tem 700. Tá? O mais populoso é o Irã, tem 75 milhões de pessoas. E o menos populoso é o Bahrein de novo. Né? O Bahrein tem pouco mais de 800 mil pessoas. É menor que Campinas, a população. Né? Outras coisas que eu posso comparar, a Arábia Saudita tem um PIB 10 vezes maior que o do Bahrein, por um exemplo, que é o pequenininho. Mas aqui eu tenho muito mais gente do que aqui. Então esse dinheiro 10 vezes menor, como tem uma população muito menor em um país pequenininho, talvez ele vai ser mais bem utilizado no Bahrein do que na Arábia Saudita, que tem um dinheiro muito maior. Tá? Quando eu falo de crença religiosa, vai predominar uma, o islamismo. É criado na Arábia Saudita por Maomé, no século VII, né, se espalha pelo mundo. E tem duas formas de eu professar o islamismo, e muitas vezes elas entram em conflito nessa região do Golfo Pérsico aí. A imensa maioria da população é islâmica, tá? Porém, tem dois ritos diferentes. O maior deles vai ser o rito sunita, e o menor, o rito xiita, a forma xiita de praticar o islamismo. Hoje, se eu for pensar na diferença entre xiitas e sunitas, geralmente eu vou pensar que o xiita, ele é um cara um pouco mais conservador, que leva mais ao pé da letra o que está escrito no Corão, o que foi escrito no ano de 600 e alguma coisa. Enquanto o sunita, ele interpreta um pouco mais, inclusive tem um livro de interpretação, que é a Suna, daí vem o termo sunita, né? E esse livro tenta pegar e colocar para os dias atuais o que Maomé falou lá no século VII. Tenta entender e colocar isso em prática nos dias atuais. Dos dois lados, eu tenho vertentes extremistas, tanto sunitas quanto xiitas. Nos xiitas acaba sendo mais comum, por isso o xiita ficou mais conhecido por ser extremista, né? Promover ataques à bomba, por um exemplo, para defender a própria religião e atacar quem é de outra religião. Isso ficou mais conhecido historicamente. Mas o principal grupo terrorista que surgiu recentemente, que foi o Estado Islâmico, era sunita, né? Extremista, só que sunita. Só 2 países têm maioria xiita na região. O Irã é de maioria xiita e o Iraque também. O Irã é maioria mesmo, 90% da população iraniana é xiita, né? Enquanto no Iraque eu tenho conflitos porque é uma maioria, mas é assim, 60%. Os outros 40% são de outra vertente. Então, dentro do Iraque eu tenho alguns conflitos por conta disso. Nos demais países, a maioria da população segue o rito, está errado aqui, está na apostila de vocês. Se aqui em cima era o xiita, aqui a maior parte da população segue o rito sunita. Sunita. Risca e corrige. A convivência entre eles, sunitas e xiitas, principalmente no Iraque, que tem quase metade, nem sempre é boa, de vez em quando tem conflito entre eles. Tá? Por conta dessa ampla diversidade que eu tenho ali, né, eu tenho inúmeras questões geopolíticas, muitas disputas e muitos contextos. Vários motivos levam a esses conflitos. Por um exemplo, posso ter conflitos de caráter religioso, étnico, que nós falamos de população, mas grande parte vai estar relacionada ao petróleo. Tá? Também tenho formas diferentes de administrar o território ali. Eu tenho desde 2 países que se dizem democráticos. Um deles é o Iraque, que vai instalar uma democracia em 2003, depois que os Estados Unidos invadem o país e derrubam o ditador e implantam na marra uma democracia. Então não é uma democracia construída, é uma democracia imposta por outro país, no caso dos Estados Unidos. Então, obviamente, não é bem aceito. E o outro regime, que se diz democrático também, é, na verdade, um regime teocrático, que é o caso do Irã. O Irã, durante muito tempo, foi uma monarquia, tinha um rei, né?
Na verdade, não usava a palavra rei, usava a palavra, no caso do Irã, era o Shah, né? O último Shah do Irã é o Shah Reza Pahlavi, e ele foi derrubado em 79 e acabou a monarquia, no caso deles, né? Tem uma revolução, ó, em 1979, e eles formam uma república, então agora eles elegem presidentes, mas é uma república teocrática, onde a maior parte do poder das decisões ficam na mão de um colegiado de religiosos. Então, no caso específico do Irã, a religião está acima da política. Os líderes religiosos têm maior influência do que os líderes civis, no caso, os presidentes que forem eleitos. Tá? Essa diversidade toda, isso tudo causa conflitos e principalmente a disputa por petróleo, e vai levar a vários conflitos. Aqui ele cita alguns deles que a gente vai dar uma olhadinha nesses conflitos, tá? Vamos lá. Perguntas. Explique resumidamente a importância da região denominada Golfo Pérsico. A maior parte da importância do Golfo Pérsico está, obviamente, na quantidade gigantesca de petróleo e gás natural que tem lá e é importantíssimo para a economia mundial. Daí a grande importância do Golfo Pérsico. Ter muito petróleo e gás. Na B. Pede para que eu escreva os principais contrastes entre a Arábia Saudita e o Bahrein. No texto, ele me dava alguns desses contrastes, dessas diferenças. Primeiro, com relação ao tamanho, né? A Arábia Saudita muito maior do que o Bahrein, né? Mas quando ele fala em economia, o contraste que ele coloca era que o PIB da Arábia Saudita era 10 vezes maior que o PIB do Bahrein. Apesar de ser um país muito grande e outro muito pequenininho, o PIB é 10 vezes diferente, 10 vezes maior para a Arábia Saudita. Porque o país é muito maior. Eu falei para vocês, né? Um tem uma população bem maior que o outro também. A população do Bahrein, que é pequenininha, é só 800 mil pessoas. 2 cidades de Jundiaí. Aí acaba tendo ainda bastante dinheiro para fazer muita coisa no Bahrein. E a C. O texto apresenta algumas questões geopolíticas na região. Primeiro, o que é geopolítica e quais são essas questões? As questões geopolíticas são os conflitos que tinha lá, né? E primeiro eu vou definir o que é geopolítica. O termo geopolítica foi criado por esse cara aqui, ó, o geógrafo Friedrich Ratzel. Ele é um alemão e é o primeiro cara a usar esse termo. Ele usa o termo geopolítica para falar das relações de poder entre os países. Então, o que ele classificou quando inventou o termo geopolítica era para mostrar, né, qual é a relação de poder entre os países e a sua extensão territorial, seus poderes geográficos. Esse Friedrich Ratzel, que cria esse termo de relação de poder entre os países, é o cara que vai criar um conceito que vai ser utilizado por Hitler para anexar outros territórios, como a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Ele cria o termo do conceito de espaço vital, que para você ser um país grande, forte, importante, você tem que buscar o que você precisa. Se necessário, você toma dos outros, no caso, invade territórios e busca novas terras, como foi feito pela Alemanha nazista, tá? Esse cara aqui, ó, Hatzel. E quanto às questões geopolíticas de lá, se for só para citar algumas, né? Tem grandes diferenças de religião, de povos que vivem ali, e isso vai levar, inclusive, no caso do petróleo principalmente, e a relação entre os países vizinhos que exploram petróleo, a alguns conflitos. Guerra do Irã e do Iraque, Guerra do Golfo, invasão dos Estados Unidos no Iraque, esse mais recente, em 2003. A gente vai olhar algumas delas. Oriente Médio, olhar um pouquinho da geopolítica do Oriente Médio, né? Como ele fala que tem muitos contrastes, ele me apresenta alguns desses contrastes agora.
O Oriente Médio, que tem essa relação entre os países, primeiro que eu tenho uma grande diversidade de povos. Ó. Eu tenho povos otomanos, árabes, israelense e persa. Só lembrando quem é quem. O otomano é a Turquia. O povo otomano, a maior parte dele vive na Turquia. Tá? Então é o povo turco. Os árabes, vários países ali têm populações árabes, inclusive esse árabe vai estar no norte da África. Né? O israelense aqui que ele está falando é o judeu, é o hebreu. Né? Então hoje tem um país lá. E, por fim, esse nós já falamos, os persas, que vivem no Irã. E já foi um império grandão, né? Que é a antiga Pérsia. A difusão de religiões distintas, então, além de povos distintos, eu tenho práticas religiosas diferentes. Predomina o islamismo, na maior parte dos países aí. Mas ainda tenho prática do catolicismo, apesar de ser bem pequenininha. Judaísmo, o único país judeu do mundo está lá, que é Israel, né? E isso faz com que eu tenha uma série de contextos a serem analisados, uma série de conflitos, uma série de relações que nem sempre são das melhores aqui, tá? Além das questões econômicas dos países do Oriente Médio, que provocam grandes diferenciações, as questões étnico-religiosas aqui fazem da área uma região de destaque na arena dos grandes conflitos, que é alguma coisa que a gente vai ver agora na sequência. Só para lembrar de alguns termos, ó. Islamismo ou Islã é uma religião. Então, toda vez que eu falar em islamismo ou Islã, eu estou falando de uma religião fundada pelo profeta Maomé no século VI. Que começa a pregar em Meca, Medina, né? E depois se espalha por todo o Oriente Médio, grande parte da Ásia, grande parte da África. É uma religião que não é tão antiga, né? É do século VII. Monoteísta, tem um Deus só, assim como no cristianismo, né? É a segunda maior religião em quantidade de adeptos do mundo, só ficando atrás do cristianismo. O livro sagrado dessa religião é o Corão ou Alcorão, como está aqui, né? É a base dessa fé muçulmana, foi escrito por Maomé e ditado pelo anjo Gabriel. Muçulmano, a pessoa que se converte ao islamismo, independente da parte do mundo que ele esteja, ele é classificado como muçulmano. Então, muçulmano é a pessoa que pratica islamismo. Árabe, tá? A maior parte dos árabes são sim muçulmanos, seguem o islamismo. Mas quando a gente fala em árabe, a gente está falando de etnia, de origem de um povo, dos povos que surgiram na Península Arábica e se espalharam por partes do mundo. E o termo fundamentalismo é o termo que a gente usa para os grupos terroristas muitas vezes, né? É as pessoas que levam a fé numa situação tão expressiva e tão grande que acabam muitas vezes brigando e lutando por isso e cometendo atentados. Percebam que hoje chama atenção os fundamentalistas islâmicos, né? O pessoal aqui muçulmano praticando atentados terroristas, né? É o recente. Mas o termo fundamentalismo vem de cristãos. Ó, nos Estados Unidos, no século XIX, uma base conservadora de cristãos que defendiam a volta dos fundamentos religiosos mais rígidos. E também posso ter atentados terroristas cristãos. Tá? Mas hoje, essa radicalização é islâmica, né? Grupos islâmicos que formam esses principais grupos que promovem atentados terroristas. Dentre as interferências externas e alguns conflitos que já aconteceram no Oriente Médio, tem algumas charges que tentam representar essa instabilidade, esses problemas, essas interferências externas dentro do Oriente Médio, tá? Dessa região ali do Golfo Pérsico. Percebam aqui, eu tenho a primeira charge evidenciando um plano B. Esse é o plano B, tá? Eu tenho o mapa mundi aqui. Percebam que aqui, ó, o Oriente Médio foi cortado desse mapinha. Esse cara aqui, não sei se vocês conseguem ver a caricatura, é um presidente estadunidense. E, inclusive tem uma doutrina com o nome dele. Alguém sabe me falar quem que é esse cara aqui? Esse ex-presidente dos Estados Unidos?
que tem uma doutrina no nome dele. Ele estava no poder quando teve os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Alguém sabe quem é esse cara? Ex-presidente dos Estados Unidos. 2 mandatos. Calma, esse daqui? Esse cara aqui, ó. Ele parece Obama, mas... Não, né? Ele é branco. Ai, sorry. Não, Eu não sei não, sorry. não é o Obama. Vocês só lembram do Trump e do Obama? Sorry, é que realmente falando, eu não sei muito sobre os Estados Unidos? presidentes dos Estados Unidos. Ele é depois do Clinton. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver quem escreveu, o João. O João escreveu Bill Clinton. Bill Clinton é antes dele. O João, você perguntou até que página hoje? Hoje até o fim da apostila. Até a apostila acabar. Ele é famoso, gente. Tem até uma doutrina dos Estados Unidos que podia prender o povo sem precisar de acusação formal. O pai dele foi presidente dos Estados Unidos também. Esse cara é o George W. Bush. Lembram dele? O Bush? Eu ia escrever. Isso aí, João. Esse é o Bush, né? Ele vem depois do Bill Clinton. E ele estava no poder quando teve os atentados terroristas. Então, ó, na visão aqui do presidente dos Estados Unidos, ele está como figura simbólica, então a política dos Estados Unidos, depois dos atentados terroristas, foi invadir o Iraque, invadir o Afeganistão, né? E se nada disso der certo, o plano B seria tirar os caras do mapa. O plano B é tirar os caras do mapa, né? Fazer sumir o Oriente Médio, tá? Falando em invasão, ó, a outra charge. Tropas americanas deixam o Iraque. Essa é mais nova, já de 2012, 13, né? E aí vocês estão vendo aqui o discurso que ele faz na hora de sair. Tchau, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. E vai saindo. Olha a cara de felicidade, né? Do povo que ficou aqui no Iraque. E dá uma olhada na situação que ficou o país representado na charge. Então aqui é uma crítica, né, contra a invasão dos Estados Unidos, que destruíram grande parte do Iraque, né, e a população fica numa situação ruim. Então é uma crítica à invasão. A próxima. ONU se manifesta sobre Gaza. Gaza é uma parte da antiga Palestina, né, que foi um local que depois da criação de Israel vai ficar meio que abandonado, vai surgir alguns grupos extremistas. E aqui eu tenho uma outra crítica. Tá? Aqui na crítica eu vejo uma crítica para a ONU. É uma crítica para a ONU. Lembrando que a ONU tem esse papel de intermediar esses conflitos mundiais. Né? Aqui, ONU se manifesta sobre Gaza. A crítica é sobre essa manifestação da ONU. Já viram em algum lugar essas expressões aí? Sim, sir. Eu fazia isso. Não vejo, não falo Não e não escuto. ouço. A gente geralmente vê os macaquinhos, né? Na figurinha. Os 3 macaquinhos. Aqui eu tenho a ONU simbolizando o não vejo nada, não falo nada, não ouço nada. Então, a manifestação é uma crítica contra a não manifestação da ONU sobre os ataques de Israel sobre a faixa de Gaza, né? Olha, se fosse o contrário, se fosse o povo árabe atacando Israel, provavelmente vocês iam falar alguma coisa, né? Como é Israel, protegidinho de vocês, aí vocês não falam, protegidinho e parceirinho dos Estados Unidos também, né? Essa é a crítica. E aqui, a última, mostra de novo a questão de Israel. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre Israel. E fala da formação de Israel, né? E aqui do povo palestino. Então esse daqui, acho que, se eu não me engano, é o Ariel Sharon. E esse daqui é o Yasser Arafat, sendo representados na charge. E a tradução do texto aqui da charge original é: continuam sendo dados passos em direção à paz no Oriente Médio. E aí eu tenho a crítica. Olha como estão sendo dados passos. Pergunta, esses passos levam a algum lugar?
Não, porque você tá andando em círculos. Exato. Então a crítica é: esses passos aí que estão sendo dados em direção à paz não vão levar a lugar nenhum. Dificilmente eu terei paz entre Israel e a comunidade palestina e o povo palestino, porque essas negociações de paz aqui estão andando em círculos, tá? Beleza? Essa é mais uma crítica. As charges geralmente são feitas para fazer críticas. Perguntas? Que análise podemos fazer sobre cada uma das charges? Vamos lá. Primeira, segunda, terceira e quarta charge. A primeira charge é um plano B para tirar o Iraque do... Desculpa. Para tirar o Oriente Médio do mapa. Mostra os Estados Unidos e a relação com o Oriente Médio. A segunda charge é uma clara crítica contra a invasão dos Estados Unidos no Iraque, que deixou só a destruição para trás. A terceira é uma crítica para a ONU, que não intervém sobre os ataques de Israel sobre a faixa de Gaza. E a quarta brinca ali, fala sobre o processo de paz entre Israel e o povo palestino, que não está chegando a lugar nenhum, que não está levando a nada. São análises das 4 charges. A primeira aqui, se os Estados Unidos não conseguir controlar lá a região, plano B é tirar ele do mapa. A segunda é uma crítica clara contra a ocupação dos Estados Unidos no Iraque, a destruição que eles deixaram. A terceira é uma crítica para a ONU, que não fez nada contra os ataques na faixa de Gaza, esses ataques de Israel. E a quarta fala da dificuldade de chegar em acordos de paz de verdade entre israelenses e palestinos. Segunda pergunta. O que as charges nos revelam sobre o Oriente Médio? Conflito? Invasão, conflito? Invasão, conflito? Querer tirar o outro do mapa. Então me mostra claramente muitos conflitos ali. Muitas disputas, guerras que acontecem na região. E a terceira, comente sobre o papel dos Estados Unidos na região. Sempre muito atuante na região ali, né? Um dos principais interessados nas reservas de petróleo e qualquer coisa que acontece na região e altere tanto a distribuição de petróleo quanto o preço do petróleo atinge diretamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre têm muito interesse nessa região, em tudo que acontece por ali. E tem um parceiro na região só, de verdade, que é Israel. Parte desses judeus que hoje estão em Israel estavam na Europa e nos Estados Unidos. Por isso, essa parceria é forte. Como eu já falei algumas vezes para vocês, essa região tem tanto conflito e é tanta briga ali, que um dos termos utilizados para falar do Oriente Médio é que ele é um verdadeiro barril de pólvora. Ele pode explodir a qualquer momento, é muito imprevisível, né? Alguns desses conflitos do Oriente Médio estão representados nesse mapa, né, que está na página 54 e 55 de vocês, que é onde terminava o conteúdo da semana passada, que nós não fizemos, tá? Aqui eu tenho 5 países representados e alguns conflitos que aconteceram. Tem vários outros, mas aqui ele cita alguns. Por um exemplo, talvez o mais grave deles, que não acabou ainda recentemente, é a Guerra da Síria, né? Começa com a Primavera Árabe, em 2010, 2011, e eu tenho ele até agora, então não acabou. As causas da Síria ter entrado em guerra civil, uma parte da população contra o exército, contra o governo, é que a vida estava muito ruim, né?
desemprego era alto, acusações de corrupção contra o Assad, que era o presidente. Esse governo contra esses protestos vai agir com uma repressão muito forte, né? Falta de liberdade, as pessoas não poderiam falar o que quiserem e se manifestar. E aí os jovens, inspirados na Primavera Árabe, que aconteceu nos países vizinhos e no norte da África, acabam indo para as ruas e essa condição de repressão levou eles a pegarem armas também e virou uma guerra civil. Então virou uma guerra na Síria, né? Deixa eu ver qual eu consigo ler aqui. Esse daqui, conflito árabe-israelense. Em 1948 e 49, vai ter como pano de fundo a criação de Israel, né? Com a criação de Israel, vai ter os países árabes ali do entorno se juntando, essa galera toda aqui, ó, para tentar eliminar Israel antes de que se consolidasse o país. Então vai ter uma guerra de afirmação. Israel vai travar uma guerra, vai ser invadido por outros países que vão tentar destruir Israel antes dele surgir de verdade, né? Israel, com apoio de potências como os Estados Unidos, vai conseguir debelar e vencer esses conflitos aí. E até hoje eu tenho resquícios desses conflitos. Porque, a partir dele, quem ficou sem país foi o povo palestino. Então, esse conflito entre os palestinos, os árabes e Israel permanece até os dias atuais. De vez em quando ele se intensifica. Na outra parte da página, eu vou descer a página, vai ter 2 conflitos no Iraque, um no Kuwait, que vai ter a participação do Iraque. Então, são 3 conflitos envolvendo o Iraque e uma invasão dos Estados Unidos no Afeganistão. Ó. Primeiro aqui, guerra entre o Irã e o Iraque. São vizinhos, só lembrando, ó. Irã e Iraque são vizinhos, tá? E houve uma guerra entre os dois na década de 80. Ó. Tá aqui em cima. Causas. Disputa pelo Shatt el-Arab, que é a desembocadura dos rios Tigre e Eufrates, é o estuário desses 2 rios. Por trás disso tudo, dessa guerra entre Irã e Iraque, além de disputa por território e por petróleo que eu tenho naquela região, eu ainda tinha um conflito entre a religião diferente. É o islamismo. Dentro do Irã, tinha acabado de acontecer uma revolução islâmica xiita, né, que era liderada por esse cara aqui, que era o Ayatollah Khomeini, né? Enquanto Saddam Hussein, que tinha o poder no Iraque, era sunita, apesar da maior parte da população ser xiita também, era sunita. Então, contra o crescimento do Irã e o xiita, eu tenho uma guerra entre os dois aí, que vai durar 8 anos e não vai ter nenhum vitorioso, de 1980 a 88. Os dois perdem e ninguém ganha nada. Como o Iraque perdeu muito dinheiro aqui nesse processo, a acumular dívida e tudo, ele vai achar uma solução. E invadir o vizinho de baixo, que é o Kuwait. E aí tem a primeira guerra do Golfo, 1990-91. O Iraque vai invadir o Kuwait para tentar dominar as reservas de petróleo. O Kuwait pequenininho, né? Cadê? No mapa. Ó, o Kuwait bem pequenininho, na fronteira aqui com o Iraque. O Iraque simplesmente vai vir aqui e vai invadir. Contra a ação do Iraque e de Saddam Hussein, a ONU pede ajuda, né, para os seus aliados, e aí eu tenho a OTAN intervindo lá, parte do exército dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França vão entrar no Kuwait e vão expulsar os iraquianos de lá. Tá? Então tem a participação de agentes ocidentais nessa guerra. E por fim, a outra guerra do Iraque aqui, ó, é a guerra que vai ser travada, na verdade nem vai dar tempo de ser guerra, porque os Estados Unidos vão invadir o Iraque em 2003, né? Primeiro querendo derrubar o seu ditador, que teoricamente fazia parte do que eles classificavam como eixo do mal, ó. Dava apoio para grupos terroristas, permitia que grupos terroristas extremistas atuassem no território, vai tentar derrubar o Saddam Hussein, ele vai ser derrubado, depois vai ser morto, né? Julgado pela população do próprio país e enforcado. A justificativa dos Estados Unidos para invadir o Iraque é que o Iraque estaria construindo armas de destruição em massa, né? Depois que invadiu, nunca achou o local onde tinha, ou nunca apresentou para o mundo essas armas, e apenas ocupou, ficou até 2011 com o Iraque todo ocupado. Tá? Ainda hoje deve ter alguns soldados dos Estados Unidos lá, eles vão fazer todo um processo. E
antes de invadir o Iraque, os Estados Unidos, em 2001, logo depois dos atentados terroristas contra o World Trade Center, vão invadir o Afeganistão, né? Mais uma vez, falando de eixo do mal. Aqui o Afeganistão primeiro, porque o cara que assumiu o atentado é o Osama Bin Laden, que seria líder da Al-Qaeda. Então, a invasão do Afeganistão era para encontrar a todo custo o Osama Bin Laden, né, e prendê-lo, ou matá-lo, e destruir as instituições. Aqui eu tinha o Al-Qaeda e o Talibã, duas instituições que vão ser perseguidas pelos Estados Unidos lá, e os Estados Unidos destroem grande parte de um país que já era extremamente pobre, que era o Afeganistão. Então, olha a participação dos Estados Unidos em um monte de coisas aqui. Eu falei para vocês que a última tarefa que eu vou ter, se alguém for fazer, para eu poder dar até um ponto a mais, é a 23, ó, conflitos no Oriente Médio. Não é difícil de fazer, é tranquilinho, ele vai pedir para vocês escolherem um desses conflitos e pegar quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, qual é a situação atual. Uma pesquisinha, tá? Então, para quem não entregou ainda, tarefa 21, 22 e 23 são as 3 tarefas que eu vou utilizar para dar até um ponto a mais, então valendo 0,33, 3333 cada uma, para poder dar até um ponto a mais no fechamento dessas 4 semanas finais da nota do terceiro bimestre, tá? Falamos sobre o conflito entre os árabes e os israelenses. Agora, é importante para falar disso daí, pensar na formação desse país, em como ele surgiu. Então, aqui no texto, eu tenho a explicação do principal processo de formação e dos conflitos entre eles. Mas antes de vir aqui ler, eu vou olhar o mapa com vocês, tá? O mapa mostra um recorte temporal do surgimento do Estado de Israel, né? do país Israel. Quando vai ser criado, como vai ser criado. Então aqui, estou no contexto muito importante do pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse momento da história, durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, essa região chamada Palestina, né? Aqui no Oriente Médio, perto aqui no Mar Morto, perto do Mar Mediterrâneo, onde tinha cidades históricas importantes como Belém, Jerusalém, por exemplo. Não tem, né? Esse momento da história, depois da queda lá do Império Turco Otomano, foi um protetorado ou virou uma administração britânica. Então, ó, toda essa área da antiga Palestina está sob o controle britânico no ano de 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Eles haviam prometido formar um país para os judeus aqui. Desde 1917 eles tinham prometido isso. Só que aí veio as guerras e tudo, eles não tinham conseguido fazer ainda. Mas ainda estava ali na cabeça do povo que eles prometeram. Eles tinham feito várias parcerias com povos árabes aqui da região também, né? Para barrar o crescimento lá no Irã, que nós vimos no texto recente, que era do Império Russo, que vinha descendo. Então eles tinham parceria aqui na Palestina com os árabes, e também tinham prometido para os judeus criar um país para eles na região que é prometida por Deus, na Terra Prometida, que é essa região aqui, ó. A gente vai lembrar de Abraão, né, e a parceria de Abraão com Deus, que prometeu-lhe uma terra aqui, nessa região. E é essa terra que eles vão buscar para formar o país deles, tá? Aqui eu já tinha alguns judeus num processo chamado sionismo, que seria a volta dos judeus para a Terra Prometida. Mas tinha pouquinho ainda. Algumas colônias judaicas de pessoas que foram comprando propriedades aqui nessa área. Uma convivência relativamente passiva até aqui, pacífica até aqui, né? Tudo isso vai mudar, e mudar bastante, a partir de 47. Primeiro, que pós-guerra o Reino Unido está totalmente destruído e não tem como continuar administrando nada. Ele tem que voltar e cuidar do próprio país e olhe lá, pegando um monte de dinheiro nos Estados Unidos no Plano Marshall, né? E vai entregar essa questão de partilhar a região e cuidar da região para a recém-formada ONU, que é feita logo depois da Segunda Guerra Mundial, surge a ONU. E a ONU fica responsável por criar esse país para os judeus e dividir as terras na Palestina. E aí ficou assim. A proposta
da ONU era, tá? Toda essa faixa aqui, ó, seria Israel. Ó, como tá aqui, ó, Israel. E a faixa mais escura aqui, ó, seria um Estado palestino, ou seja, seria a Palestina. Essa é a proposta oficial da ONU, colocada no papel e proposta para os povos todos aí. Obviamente que os israelenses vão concordar. Não tem um país, está sendo criado um país para mim, isso daí eu vou concordar. Primeiro que ficou até maior, né? O território de Israel ficou maior que o território que queria Palestina. Quem não vai concordar com isso vão ser os palestinos. E é difícil pensar que eles concordariam, né? Eles eram donos de tudo. E aí, em 47, a ONU vem e fala que eles vão ficar com menos da metade. Vão ter que se mudar, vão ter que sair daqui, porque isso daqui agora vai ser o país dos judeus, tá? Então, aqui eu vou ter o primeiro conflito. Em 48, eu tenho a criação de Israel. Israel é criada de fato, né? Eles colocam ali, já se colocam no formato de independência e viram um país de fato, são reconhecidos pela ONU como um país, e a tal da Palestina não sai do papel. E aqui os povos árabes vão se juntar em 48 e 49 para tentar destruir o Estado de Israel. Além de não conseguir, Israel vai conseguir aumentar a posse das terras. Percebam, ó, a proposta da ONU é essa, esse é o real de 48. Eles vão ter mais terras ainda do que a ONU propunha. Essa parte daqui, por um exemplo, um pedaço da faixa de Gaza, um pedaço da Cisjordânia. Em 1967, Israel, temendo um novo ataque dos povos árabes ali, como foi em 48 e 49, eles fazem um ataque antecipado. Então, ó, se eu estou sabendo que você vai me atacar, eu vou te atacar antes, tá? É uma guerra preventiva. Foi chamada de Guerra dos 6 Dias. E eles vão ocupar esses espaços aqui, ó. Tomar conta da faixa de Gaza, tomar parte da Cisjordânia. Além disso, ainda vão tomar terras do Egito, que é aqui embaixo a Península do Sinai, e pedaço da Síria, que é as colinas de Golã. Além de dominar as terras dos palestinos, ainda pega a terra da Síria e pega uma parte grande aqui de terras do Egito, né? E essa é a situação na atualidade. Israel controla praticamente tudo no território da antiga Palestina. Tem só 2 pedaços que são administrados pelo povo palestino, numa situação bem ruim. A faixa de Gaza, vocês já ouviram falar provavelmente por conta dos atentados terroristas, né? E a Cisjordânia. Certo? Para poder entender bonitinho toda essa questão da faixa de Gaza, da Cisjordânia, do conflito entre palestinos e israelenses, depois a gente volta a fazer os exercícios aqui. Tem Geografia na Literatura, mostra um trecho de texto que meio que detalha todo esse processo. Vamos lá rapidamente olhar esse processo. Aqui. Palestina, uma nação ocupada. A existência de tribos hebraicas na Palestina. Essas tribos hebraicas sempre estiveram ali. O povo hebreu ocupava essas terras há muito tempo, né? Se organizavam ali, tinha o povo hebreu, o filisteu, tinha vários povos diferentes, e o hebreu era um desses povos, tá? E a volta deles, o querer voltar para esse local de onde eles foram expulsos, tem algumas razões. A primeira e a mais forte que eles utilizam. Viria de um acordo entre seu deus tribal, né? É o deus judeu aqui, né? É o mesmo deus do cristianismo, aqui eu estou no Velho Testamento. Numa parceria com Abraão. E aí, Deus teria prometido a Abraão uma terra prometida para o reino dos hebreus, né? E essa terra prometida é essa região aqui. É essa região, onde vai estar, por um exemplo, Jerusalém, tá? Estão na base bíblica, existem no Velho Testamento essa parceria entre Abraão e Deus, né? E forma a maior parte da justificativa dos judeus de voltar para essa terra aqui e criar um país aqui. Faz parte de uma parceria do povo hebreu com o próprio Deus, tá? De Abraão, um Deus. Eles foram expulsos
dessa região pelos romanos. Aqui está falando do século II. Então, se vocês remontarem aí, século II, eu estou no período inicial de formação do cristianismo. Eu estou 200 anos, cento e poucos anos depois da morte de Cristo. Se vocês pensarem em Cristo, Cristo era hebreu, era judeu e viveu nessa região. E o povo hebreu foi expulso. Se vocês lembrarem de novo da Bíblia, eu já tinha uma ocupação romana nessas terras, né? E esses romanos vão entrar em conflito com os hebreus e os hebreus vão ser expulsos dessa região. Tudo bem? Essa expulsão tem nome, e o nome dos judeus, que vão ser espalhados pelo mundo para outros territórios, vão para a Rússia, vão para a Europa, vão chegar até a América posteriormente, né? É diáspora. Então tem a diáspora do povo judeu. O país dos hebreus, as terras dos hebreus vão ser ocupadas primeiro por romanos e depois que o Império Romano do Ocidente cai, essa área toda vai ser ocupada pela expansão árabe e os árabes vão ocupar essa região. Então, a gente está falando que os árabes estão ali, o povo palestino, o árabe, está ali há muito, muito tempo. Os judeus haviam sido expulsos aqui no século II e querem voltar agora. Então, 1.500 anos depois, eles querem formar um país nessas terras que eles foram expulsos no passado. Tá? Então, esses judeus da diáspora, que vão ser espalhados pelo mundo, vão para muitas outras terras. Alguns progridem. Por um exemplo, alguns judeus que foram para a Europa progrediram muito. E é uma das coisas que Hitler não perdoa, né? O povo judeu, hebreu, se dando bem, sendo dono de banco, dono de coisas importantes, enriquecendo, e Hitler furioso com essa situação, um antissemitismo já, né? Do judeu explorar o povo alemão para crescer e se desenvolver, né? Então, viu com maus olhos e levou ao massacre que a gente conhece como Holocausto, né? Vários povos também, além desses que se deram bem, foram perseguidos em outras partes do mundo. Ele fala que em grandes massacres, por exemplo, de judeus na Rússia. Então, o antissemitismo, a perseguição ao povo judeu, por um exemplo, ou árabe, acontecia em outras partes do mundo, né? Alguns fatores que convenceram muitos judeus a trabalhar em prol de uma terra natal judia. E esse movimento de voltar para a terra prometida e formar um país na terra prometida, que seria Israel, né, tem nome também. O nome é sionismo, movimento de volta para a origem, movimento de volta para aquela região que eles foram expulsos. O primeiro líder do movimento sionista é o Theodor Herzl, né? E para poder colocar em prática essa formação de um país, essas personalidades judias do mundo passam a buscar apoio com as principais potências do mundo. Entre essas principais potências, por um exemplo aqui, ó, vamos estar falando de 1917, eu tenho a França, eu tenho, obviamente, o Reino Unido, que era a principal potência do mundo até a Primeira Guerra Mundial, e eu tenho o crescimento dos Estados Unidos, por exemplo, na América, com grandes projeções econômicas, e que tem um núcleo de judeus bastante grande, e judeus nas áreas influentes da sociedade. Tá? E aí, em 1917, o governo britânico decretou que formaria uma pátria para os judeus na Palestina. Formaria um país para os judeus na Palestina. Tá? Porém, 17, vocês vão lembrar da data, estou ainda na Primeira Guerra Mundial, vem alguns contratempos, né? Inclusive Primeira e Segunda Guerras Mundiais, vai fazer com que a Inglaterra tenha o mandato sobre essa região, a Inglaterra vai estar mandando já há algum tempo ali, e vai se colocar em conflito com várias forças, porque vai ter que fazer acordo com os árabes, vai ter que fazer acordo também com os judeus que já estão ali, e vem a Segunda Guerra e deixa a Inglaterra com dificuldades econômicas e eles vão abandonar essa região, né? Depois da Segunda Guerra, onde realmente vai se formar o país, lá naquela região, eu tenho aqui a Inglaterra totalmente destruída, tinha que recuperar o seu próprio país, né?
incapaz de controlar essa situação de problemas que vinham crescendo ali, conflitos entre árabes e judeus, o bicho estava pegando já, passou para a ONU a responsabilidade de cuidar dessa área aí. A ONU votou a favor de criar 2 estados, né? A Palestina já existia, na verdade. É que assim, a Palestina não era um país, ela fazia parte do que era o antigo Império Turco-Otomano. Tinha que formar os países ainda, como tem os nomes hoje, né? Iraque, Palestina, que seria um dos países. Então não tinha o país. E a ONU vota por criar 2 países nesse território chamado de Palestina, território histórico da Palestina. Um para os judeus, que seria Israel, e a própria Palestina, um estado para os árabes ali, né? Obviamente, como já falamos, os líderes sionistas, os líderes judeus aceitaram a proposta de criação de um país, foi muito importante para eles, né? E, obviamente, os palestinos não aceitaram isso e vai ter o conflito aqui já em 1948, tá? Fala de novo da Guerra dos 6 Dias, Israel antecipa um ataque e vai conquistar o que faltava ali. Vai conquistar totalmente Jerusalém, que na proposta da ONU seria uma cidade internacional, né? Cisjordânia e faixa de Gaza vão ser ocupados também e vai formar ali um território totalmente controlado pelos israelenses. Quem fica mal nessa situação é o povo palestino. Fala aqui que mais ou menos 250 mil judeus vivem nas terras que seriam terras palestinas, que deveriam ser do povo palestino. E esse povo palestino, muitos deles, centenas de milhares deles, que vão ser expulsos da região, vão estar ainda hoje em campos de refugiados, nos países vizinhos, ou vivendo na própria Palestina, hoje sob o mandato de 2 grupos políticos que já foram grupos terroristas, que é o Fatah e o Hamas. Tá? Desde a década de 90, na década de 70, já tinha uma organização para a liberdade da Palestina, ou libertação da Palestina, que é um movimento para formar agora o país para os palestinos, já vem tratando paz, né, e reconhecimento. Então, desde a década de 90, os palestinos, teoricamente, já aceitam os israelenses, não teve jeito, né? E os israelenses reconhecem a Palestina como país. Mas só recentemente vai ter um mandato realmente em que os palestinos conseguem cuidar do próprio país. Entre outras coisas, aqui eu tenho uma linha do tempo que mostra mais ou menos o que aconteceu, tá? Desses conflitos todos. Então, ó, começa em 1916, 17 aqui, com o mandato dos britânicos aqui na região da Palestina, né? Prometendo formar um país para os judeus. Em 47 eu tenho a ONU formando o mapa lá que daria origem a isso. Em 48 a formação de fato de Israel, já com guerra aqui de afirmação, né? Em 64 a criação de uma organização palestina para tentar formar um país para eles. Em 67 a guerra dos 6 dias, onde Israel invade os vizinhos todos ali e ocupa partes do Egito, parte também da Síria, né? Em 73, não falou aí, não vai falar agora, tem a guerra do Yom Kippur. Então, depois dessa guerra em que Israel ataca primeiro, em 73 os países da Liga Árabe se organizam e tentam destruir Israel de novo no dia do perdão, o principal feriado judaico, né? Aqui, Israel vai ser ajudado pelas potências ocidentais, Inglaterra, Estados Unidos, e vai superar de novo os vizinhos ali. A partir do final dos anos 70, tem uma série de conferências, iniciativas de paz para tentar acabar com a guerra, né? Em 87, eu tenho uma revolta popular. E aqui entra um novo nome para nós. Intifada, ou Guerra das Pedras, tá? No final da década de 80, a população palestina revoltada com a situação de Israel se desenvolvendo e eles numa situação muito ruim, passam a atacar Israel com pedras, passam a atacar Israel com alguns foguetes e isso causa conflitos na fronteira, ali bem nos limites, né? Essa é a primeira intifada, que depois vai crescer, ó, no ano 2000 tem a segunda intifada. Mais uma vez a população palestina se inflama e da intifada fica muito isso daqui, ó, a desproporção de forças entre Israel e os palestinos. Cenas como essa eram comuns, né?
Jovens, adolescentes, crianças, com pedra na mão, atirando pedra contra o lado israelense, e Israel utilizando máquinas de guerra para poder conter isso daí. Então vocês veem uma criança correndo em campo de guerra aqui na rua, né? É uma desproporção de forças muito grande. Enquanto morre um israelense, morrem centenas de palestinos quando acontece esse conflito da intifada aqui, tá? São duas. Para tentar impedir esses ataques que vinham do povo palestino contra Israel, uma das soluções pensadas e colocadas em prática foi a construção de um muro para cercar a Cisjordânia. E o muro, que é esse muro aqui, é um muro de 8 metros de altura, com cercas e com guaritas de onde daria para controlar. Tá? E aí a discussão agora vem em torno da construção do muro, né? E essa discussão da construção de um muro, ó, perceba, o território é esse daqui. Deixa eu pegar aqui e passar para vocês. Esse é o território da Cisjordânia. O conflito está na fronteira aqui, ó, né? Essas cidades aqui que ficam em contato da Cisjordânia com Israel. O muro foi construído em toda a fronteira. Aqui, ó, percebam, a linha vermelha aqui é o muro, ó. Toda a fronteira da Cisjordânia com Israel foi cercada pelo muro. Então eu isolei, eu cerquei. As críticas são críticas até mesmo da ONU. Tá matando os caras à míngua. O Israel controla a água, Israel não deixa que as pessoas daqui que trabalhavam em Israel venham aqui trabalhar, ou dificultam muito nesse processo. Eles não têm economia, eles não têm renda, é um lugar seco e árido, então vivem numa situação horrível, né? Horrível. E o muro só veio para piorar isso, para cercar esse pessoal de fato lá. A justificativa de Israel, segurança. Os caras não param de jogar foguete, a gente vive aqui numa situação constantemente atentos para ver, e antibomba para tentar, de vez em quando mata a gente, promove atentado terrorista, né? Invade aqui, vem nos comércios, se mistura com as pessoas e se explode. Então o muro vem para segurança de Israel. Não tem jeito, não tem o que fazer, né? Críticas internacionais. Na hora de fazer o muro, ao invés de respeitar os limites estabelecidos pela ONU, Israel vai lá e constrói um muro dentro do território palestino. Ao invés de, poderia construir no seu próprio território, né? No limite do seu próprio território, o muro não. Invadiu e vai colocar dentro do território dos palestinos o muro. É uma outra crítica aí, né? E aí você fica com várias vertentes. Depende de quem você escuta. Os israelenses falam que não tinha jeito, é por segurança, enquanto os palestinos, obviamente, criticam, falam que eles invadiram as terras, não têm acesso a terras que eram de agricultura, e foi feito para impedir que eles entrem. Está punindo tanto os terroristas quanto as pessoas boas que tem também por ali e não conseguem mais ir trabalhar em Israel, por um exemplo. Tem um documentário feito pela Folha que eles trabalham vários muros, e entre eles trabalha esse muro aqui, que é o muro da Cisjordânia. Eu vou mostrar só um trechinho desse vídeo para vocês, da Cisjordânia, tá? Deixa eu só voltar ele aqui, só para vocês verem o muro, saber onde é e como é o formato dele, tá? Vamos lá. O nome é esse, ó. Especial Um Mundo de Muros, Israel e Cisjordânia. Esse Um Mundo de Muros tem várias reportagens que mostram muros. Inclusive o mais famoso dos Estados Unidos, né, e do México. قالوا في يعني عندك خيارين، اما بترحل من البيت وبنعمل جدار مكانه، يا بنعمل الجدار زي ما انتم شايفينه اليوم وبنخلي بيتك جوا الجدار. والحالة الثانية بتقدرش عليها، انت بتقدرش تعيش فيها لانه راح تكون حياة صعبة بالنسبة لك ومش راح تقدر تكمل في الحياة.
فأنا أصريت إني أكون في بيتي بغض النظر عن اللي راح يصير في المستقبل، بغض النظر عن المتاعب، قديش حجمها وقديش مستواها وقديش مداها ما اهتميتش فيه، وأصريت إني أقعد في بيتي بالدرجة الأولى بغض النظر عن اللي بده يواجهني. قعدت في البيت. It's a painful resolution, but it will change the course of the region. At a time when we're trying to make peace, Israel government continues with the wall. The only thing that stands between the suicide bombers and our families. This wall is nothing about security. This is land grab. For the annexation of the Palestinian territories or expansion of the settlement. Israel will have to keep the security areas in order not only to defend itself, but to exist. Well, walls work. All you have to do is ask Israel. قالوا هذا البيت بعد ما عملوا جدار احنا بنفتح لك البوابه ربع ساعه في اليوم، اختار ربع ساعه وانت بدك انت في النهار ولا في الليل. ورفضنا هذا الكلام رفض قاطع. قلت لهم في هذه الحاله انتم بتحكموا علي بالاعدام والاعدام البطيء، وانا بدل الاعدام البطيء بقدرش اتحمل وبدي اعدام سريع، بدي اروح هسه انتم بتحطوا الجدار وانا بخلع وطخوني وانتهى الموضوع. مش رايح يعني انتظر تعدموني انتم بالطريقه هذه. Aqui, pessoal, mostra uma dessas situações, né? O muro foi construído exatamente onde está a casa dele, e o terreno dele, o território dele, e foi pressionado para poder sair, né? Mandaram ele sair, que ia construir um muro, depois que construísse o muro, ele ia ficar no meio do muro, tem dos dois lados, a casa dele ficou no meio, de fato, e ele só abriria uma portinha aí por 15 minutos, a hora que ele quiser sair, ia só ser aberto por 15 minutos. Ele discordou, não saiu, ficou... Tem toda uma pressão internacional aqui e ele conseguiu a chave do portãozinho. Aí deram a chave do portãozinho, mas fizeram um muro aqui. The wall in the West Bank is a very interesting one because it was not, at least not at the beginning, something which was supported by the right, opposed by the left, or vice versa. This was an idea of people from right and left and center who said actually in the... Os lados do muro evidenciam a vida das pessoas, né? O lado palestino, né, vocês vão perceber que eu tenho uma caracterização de dificuldade de pobreza, esses pichos, né, essas pinturas no muro viraram uma tradição para criticar ou apoiar uma questão em situação, então o muro todo pintado. E do outro lado, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, que é de cidades israelenses, né? Midst of the second intifada, in order to lower significantly the number of attacks against Israel, we should make it more difficult for Palestinians to enter Israel, and we should build the wall. Justificativa bem simples, pessoal. Em 2000, eu tenho a intifada, um monte de ataque terrorista de palestinos contra israelenses, e a solução que eles acharam viável é construir um muro. A única solução que eles acharam para reduzir os conflitos, para reduzir essas invasões, seria construir um muro. Para a segurança, deu certo. Quando ele fala intifada, é mais ou menos isso daqui, ó. Revolta da população palestina, do povo palestino, contra Israel. Foguetes, paus e pedras sendo utilizados para atacar. People don't remember how traumatic the second intifada was. The first intifada was bad enough, but in the second intifada we had 1,100 dead, 700 of them civilians. I know people who were killed. If you remember, there was a suicide, so-called suicide murder attack at the Sbarro pizzeria in Jerusalem. The father of the family who was killed there, I knew him. We trained in the military together. We did basic training together. Every time an American diplomat came here to try to negotiate again a ceasefire, a peace accord, I would lock my kids up at home. So
It was not easy at all. That was built in 2003 in one day, but our home built since 1964, and we didn't know about it until the Israeli commanders came and told us that there will be a wall built around the house. They confiscated the lands of the Bethlehemite people, which it is behind the wall now. It's agricultural land. Uma das críticas é essa, ó, confiscar as terras do povo palestino, além de colocar do lado de fato israelense, e impedir que eles cheguem, né, até as áreas agrícolas, as terras que pertenciam a eles. Aí ficou cercado pelo muro, não tem como ir para o outro lado, não pode ir para o outro lado. Olive trees, we speak about thousands of olive trees behind the wall, and they can't enter and go to see their gardens. Bom, acho que tá bom aqui. Voltando para a apostila lá. Vou dar só a Primavera Árabe agora. Então essa é a questão do muro. Tudo isso que eu estou passando no vídeo para vocês está descrito por escrito aqui, né? A pessoa pegou o documentário e foi fazer. Professor, Diga. eu achei esse negócio do muro meio pesado. Você achou? Achei. Aqui ainda tá doce, viu, a descrição. Mas o que você achou como pesado? Não, o negócio da guerra e tal, de tipo, atentado suicídio, esse monte de coisa, nossa. E aí o muro veio, a justificativa para construir o muro vem em cima disso, desses ataques, principalmente as duas intifadas ali, quando os ataques eram maiores. Tinham grupos terroristas, ainda tem, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que esse local é a Cisjordânia, que está mostrando. E o muro, a justificativa era essa. Cara, eu tenho que dificultar a passagem dos caras aqui. Eles se explodem, eles cometem os atentados, matam um monte de gente, ninguém tem segurança, todo mundo vive trancado em casa. E a crítica do mundo contra o muro é que está resolvendo só o problema de Israel. A população palestina continua morrendo de fome, pobre, sem acesso à água, com as terras agrícolas ocupadas. Então, tem uma dupla constituição de discussão aí. Mas é pesado, de fato, essa questão das intifadas, sim. Tá? Que eles se rebelam e causaram isso tudo aí. E é verdade. Né? Correto? Correto. Ó, correto. Mas os dois, então, quando a gente busca verdades, né, ou quem está certo, quem está errado, no final, se você for analisar, todo mundo está certo, todo mundo está errado, né? Todo mundo tenta se proteger, ver só o seu lado, é difícil resolver. O que resolveria? Paz, de fato paz, e a formação dos dois países ali. E os dois se desenvolvendo, tudo aí acabaria o problema. Né? Enquanto não tiver isso daí, enquanto não tiver esse acordo de paz, vai ser cada difícil, um tem né? seus motivos, né? Cada um tem seu motivo, exatamente. Exatamente. Se você acha que estava tenso, aqui fica mais tenso ainda. Processo conhecido como Primavera Árabe, tá? Eu vou tentar mostrar de novo com um videozinho para vocês. O início dessa Primavera Árabe é recente, ó, 2010. O mundo árabe, norte da África e o Oriente Médio, passa a ter uma série de ondas de protestos. O pessoal vai para a rua, principalmente os jovens, protestar contra a falta de liberdade, contra a repressão dos governos, contra a dificuldade da população com desemprego, com pobreza, com miséria, e muitas vezes vão ser reprimidos, né? E aí vai ter algumas guerras que vão ser desencadeadas a partir daqui. Deixa eu tentar aqui rapidinho. Eu achei que eu não ia passar, então eu não mexi com isso. Mas vou mexer agora. Vou mostrar para vocês a Primavera Árabe. A Primavera Árabe é o Videozinho com desenho, esse aqui não é pesado não.
O contexto é pesado, mas as imagens não. A Primavera Árabe é o conjunto de agitações no Oriente Médio e no Norte da África desde 2010. A crise econômica levou as populações de diversos países árabes a questionarem seus governos autoritários. Tudo começou na Tunísia, no fim de 2010, quando Muhammad Bouazizi, desesperado com a falta de perspectivas em seu país, ateou fogo em si mesmo. Seu gesto causou comoção e revoltas em todo o país, culminando na renúncia do presidente Ben Ali, após 23 anos no poder, em 2011. Influenciados pela revolta na Tunísia, os líbios levantaram-se contra o governo de Muammar Gaddafi. Gaddafi tinha algumas diferenças com os líderes ocidentais, que aproveitaram a deixa para intervir militarmente em seu país, auxiliando os rebeldes a derrubar o antigo líder. Essa intervenção gerou uma confusão tão grande que até hoje a Líbia está instável. No Egito, a população revoltou-se contra o ditador Hosni Mubarak no começo de 2011. Mubarak prometeu deixar de se candidatar nas próximas eleições. Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, foi eleito em 2011, mas grande parte da população não aceitou sua legitimidade, iniciando nova onda de manifestações. Em 2013, Morsi acabou sendo afastado do poder pelos militares, e a situação, como na Líbia, ainda é incerta. No Iêmen, os protestos levaram à renúncia de Ali Abdullah Saleh, no governo havia 33 anos. E na Síria, ocorre o conflito mais sangrento da Primavera Árabe, uma guerra civil entre o governo de Assad, cuja família está há 46 anos no poder, e os rebeldes, compostos por grupos muito diversos e, muitas vezes, de interesses conflitantes. Com medo de que uma intervenção cause mais instabilidade, como aconteceu na Líbia, parte da comunidade internacional é contrária a uma intervenção militar na Síria, que paralisa o Conselho de Segurança, deixando os sírios guerrearem-se descontroladamente. Estima-se que mais de 130 mil pessoas já morreram no conflito. Ocorreram protestos também no Bahrein, na Argélia, no Marrocos, na Jordânia, em Omã e em outros países, sem que tenha havido mudança de regime. Este foi o resumo da Resumindo, a Primavera Árabe, tá? Deixa eu voltar para a apostilinha aqui rapidinho. Isso consegue ser um pouquinho mais pesado mesmo. Não, e se for... você quer pesado, eu te mostro o momento em que o presidente da Líbia vai ser preso e morto. Tem um videozinho aqui. Nossa, mostra. Para, menina. Quer ver sangue. Ele tá todo ensanguentado. Eles estão prendendo o cara. Tá osso. Ai, que dó do moço. Do moço, pensa num homem ruim. Esse cara aqui, ó. Tá, vou te mostrar a cara dele pra você ver. Não tem cara de ser muito legal, não. Não tem cara de ser legal. Ele era um ditador maluco, ele era. Né? Bem maluco. No final, se der tempo, eu mostro o videozinho. Vamos ver. Aí quem não quiser ver, sai. Ó, lembrando que é a Primavera Árabe, então fica bem caracterizado. Ou Primavera de Jasmim, também pode estar assim, mas geralmente o nosso material vai estar Primavera Árabe, tá? Onda de protestos que vão surgir no mundo árabe, então no norte da África e também no Oriente Médio, a partir do ano de 2010. É importante pensar aqui, toda vez que eu lembrar da Primavera Árabe, que ele vai ser liberado por jovens. Então os jovens são aqueles que mais se incomodavam com a situação ruim, desemprego, que não podia falar, né? Não tinha liberdade de expressão, né? Então eles buscavam democracia, tirar aqueles caras que ficavam 40, 50 anos no poder, né? Buscavam liberdades de expressão e de cultura. Inclusive, nesses países, muitas vezes, você não tinha liberdade cultural. Então, algumas coisas eram punidas, né? Inclusive com a prisão. Por um exemplo, no Irã, você se autodeclarar uma pessoa que não acredita no Islã, no islamismo, você pode ser preso. É crime no Irã. Então, são algumas dessas coisas que chamam a atenção. Na Arábia Saudita, né, você não ser heterossexual podia te levar para a prisão. Né? Então, você ser acusado de ser homossexual podia te levar à prisão. Tudo isso tinha base religiosa, ou fundamento religioso. Então, uma das coisas que eles buscavam, fora, obviamente, liberdade, igualdade entre as pessoas, e buscavam a laicidade, quando a religião não toma conta
da parte de organização social. Laico. O Brasil, por exemplo, é um país laico. Você tem o direito de praticar qualquer religião e seguir qualquer culto religioso sem ser discriminado, né? Isso está na nossa Constituição. Então, isso é um país laico. Grande parte desses países não tem a laicidade. Você não tem esse direito de escolha. Inclusive, você não pode se manifestar contrário a esses regimes ditatoriais, podendo ser preso, morto, né? Pode sumir. Quando a população vai para as ruas nesses protestos, a primeira ação é colocar o exército na rua e resistir, né? Quando ela se torna grande demais, o líder cai. Casos de líderes que caíram, o cara da Tunísia, que é o primeiro, onde começou tudo é no país dele, na Tunísia, que caiu Ben Ali, estava 23 anos no poder já, e é a primeira situação ali de autoimolação, né? Que eu já tinha visto uma imagem também que alguém filmou o menino, o rapaz, se ateando fogo em praça pública. Ele é um comerciante comum, normal, e ele ficou tão revoltado que a mercadoria dele foi apreendida e ele tentou ir negociar e saber por quê, e a forma como ele foi tratado, né, dentro dessa perspectiva de poder na Tunísia, deixou ele tão revoltado que ele foi em praça pública e ateou fogo no próprio corpo, ele se matou. E aí, a partir dali, os protestos começaram e se espalharam pelo resto dos países ali do entorno, né? Esse vai cair. O do Egito, esse daqui não vai precisar nem pressionar, né? Você viu que ele já falou que não ia se candidatar mais e tudo, e esse sai de cena mais fácil. É o Hosni Mubarak, já fazia 30 anos que ele estava no poder, deixou o poder, foi julgado, o julgamento dele acabou não terminando, ele morreu, tá com uns 3 anos que ele morreu, 2 anos, com 90 e poucos anos, ele já era velhinho. O Saleh caiu também, no Iêmen, né, mais de 30 anos no poder. Esse caso aqui, o da Líbia, é o único que morreu, então a OTAN foi lá e ajudou os países ocidentais, porque ele estava reprimindo a população lá na Líbia, e vai bombardear o exército dele e ele vai ser preso pela população, ele vai ser morto, né? No caso dele aqui, um outro vídeo que eu vi, esse eu não achei mais no YouTube, porque o YouTube vai tirando, né? Acho que o pessoal vai denunciando, vai tirando. Eu vi um que ele estava numa câmara fria, ele ficou acho que uma semana, ele e o filho, numa câmara fria, para não estragar o corpo, e as pessoas passavam em fila, né? E tirava selfie, batia foto com o ditador morto ali na câmara fria. E o do Bahrein, que também não caiu, só teve uma instabilidade, mas não chegou a cair também o governo dele, não. Então percebam que eu tenho países do norte da África, onde começou de fato esses problemas, né? Ele está me mostrando aqui a Tunísia, a Líbia e o Egito, né? Nos 3 casos, os presidentes caíram do regime. E ele me mostra o Iêmen. E o principal problema que ele destaca, obviamente, é na Síria, que o Assad vai pegar o exército contra os rebeldes. Isso vai gerar uma guerra, e a guerra civil, no caso deles, não acabou ainda. Até hoje, eu tenho a guerra civil se desenrolando e ele não saiu do poder. Esse conseguiu resistir, o Bashar al-Assad, né? Que está no poder desde o ano 2000 e já é substituto do pai dele. Antes dele era o pai. Tá? Aí aqui o mapinha me coloca essas condições e mostra uma coisa muito clara que fica aqui, é que o poder desses caras dura muito tempo, né? Eles assumem o poder, o Mubarak, por exemplo, estava no poder desde 81, só foi sair em 2011. O Gaddafi, que é o cara que morreu, estava desde 1969. Ele é um general, deu o golpe e ficou até 2011, quando ele morreu, né? Aqui na Líbia, na Tunísia, na Líbia é o Gaddafi. O Ben Ali estava desde 87 e até 2011. E vocês vão ver, outros países aqui, a Argélia, por exemplo, o cara está desde 1999. No Marrocos também, desde 99. Isso daqui é o Sudão. No Sudão, o Bashir está de 89 também. Então, dura muito tempo. O Saleh estava de 90 até 2012. E eles vão se revezando no poder e ficando por muito tempo. Aqui, o cara do Oman, que é o Qaboos,
está desde 1970 no poder. Então, é uma das características é que eles ficam tempo demais no poder, tá? Ó, a gente está terminando a apostila. Essa parte aqui, ó, da tarefa 24 da Primavera Árabe, não precisa me mandar. Se vocês quiserem fazer, vocês façam porque vocês querem, tá? É rápido e só vão fazer se quiser. E ele continuaria discutindo, isso aqui seria legal em sala de aula, onde a gente poderia discutir muro, né? O muro em si é legal, não é legal, né? Para que serve um muro? O muro é feito para quê, né? É para segregar, é para separar, é para proteger. Então teria toda uma discussão em cima de muros, contexto de muros, como a gente estava vendo, e eu exploraria muito mais o vídeo, na verdade, que a gente viu só um pedaço. No mundo real, eu passaria ele inteiro para vocês na sala de aula para a gente conversar, tá? Esse é o pedaço. Deixa eu tentar achar o videozinho aqui do Gaddafi. Então, a partir de agora, quem quiser sair, já pode sair, terminamos. Lembra só que é 21, 22 e 23 as tarefas. O novo poder líbio não pode deixar em... Que tem que ser mandada se quiser o ponto extra. E eu libero vocês. Agora, então, eu vou compartilhar o videozinho do Gaddafi. Mas, assim, é um vídeo tremido de celular, mas dá para ver ele todo ensanguentado ali. Esse videozinho aqui curtinho. O novo poder líbio não pode deixar Ele foi achado nessa tubulação aqui, ó, estava escondido aí. impunes os autores da execução. Esse é ele, tá? Ele já está todo ensanguentado aqui, ó, e ele está vivo ainda, mas vai morrer em breve. Sumárias, alerta a Human Rights Watch. A Organização de Direitos Humanos apresentou um relatório. Esse é ele, ó. Está sendo colocado na caçamba de uma... É uma das coisas que teve crítica, que falou, olha, a hora que colocaram ele na caçamba lá, ele estava sangrando e tudo, mas estava vivo. A hora que chegou no local lá com a caminhonete, estava morto. Que detalha as últimas horas da ditadura de Muammar Gaddafi. Aí, esse é ele. Todo ensanguentado aqui já. A ONG questiona a versão oficial da morte do ex-dirigente líbio. As autoridades de Trípoli dizem... Então, aqui é a parte só... Agora começa a falar que ele provavelmente foi assassinado, né? Ele não morreu no conflito, porque a afirmação, ele morreu no conflito. Na troca de tiros ali, ele foi atingido e morreu, né? Mas aí eles falam que não, ele foi assassinado, eles mataram. Então, assim, chegar a pensar que um general do porte dele, tanto de gente que ele mandou matar, o que ele fazia na Líbia, ia chegar na mão do povo e ficar daquele jeito ali, era quase surreal, tá? Se ele era tão maligno assim, você acha que o povo ia... Não, deixa. Ele era do mal, ele não era bonzinho, não. Ele era, inclusive, extravagante. Inclusive, assim, quem fazia algum tipo de serviço para ele corria o risco de morrer porque ele não gostou. Então, sei lá, fez um terno pro cara. Ele não gostou, ele mandava te matar. Porque ele não gostou da parada. Ele era Nossa Senhora. Ele era esquisito. Tá? Bem louco. Tudo bem? Tudo bom. Então tá, então fechou aí o terceiro bimestre. Corremos atrás da aulinha, mesmo na correria da semana passada. Só falta atividade para vocês fazerem e eu de vocês já fazia já e zerava esse negócio, tá? Tchau, tchau para vocês. Beleza, senhor. Até. Tchau, senhor. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.